como o Reino Doce surgiu, como ele foi formado. E como ele passou de uma simples cabana para um dos reinos mais importantes da Terra de Ouro. Oi, queridos, tudo bom? Eu sou a Lulu e Mateu. Se você ficou curioso, fica até o final do vídeo, se inscreve aqui no canal e me siga para mais conteúdos parecidos. Cerca de 800 anos atrás da história do desenho, Bonibel e Ned, que é seu irmão, foram descolados da goma-mãe. E o Ned sempre foi uma personalidade muito medrosa e assustada. Então, a partir do momento que ele foi descolado da goma-mãe, ele saiu para procurar um abrigo. A goma-mãe funcionava como se fosse uma colmeia, em que todas as mentes estariam conectadas e em contato. Só que a partir do momento que eles foram deslocados dessa goma, eles ficaram sozinhos no mundo. E o Ned, por ser mais assustado, acabou saindo correndo. E nisso, a Bonnie foi atrás dele. E a Bonnie viu que o Ned achou segurança em uma árvore. E ele começou a sugar os nutrientes dessa árvore e a partir disso, ele começou a liberar um fluido que no futuro se tornaria o rio principal do Reino Doce. Então, a partir do momento que a Bonnie encontrou o Ned naquele lugar, ela viu que ele não ia querer mais sair dali. Então, naquele ponto, foi o ponto primordial em que a Bonnie construiu a sua primeira cabana. Agora, um momento curiosidade que ninguém perguntou. Tem como a gente fazer até uma relação com a arquitetura teórica, em que Laugier e Sampler trouxeram a ideia da cabana primitiva, que seria o primeiro habitat do ser humano. E como a arquitetura foi se desenvolvendo a partir dessa primeira cabana. Então, tudo meio que tem um pouco a ver com os elementos dessa cabana primitiva. E a partir do desenvolvimento dessa árvore, o desenvolvimento do Ned e o crescimento também da Bonibel, a cabana foi sendo aprimorada. Só que acontece que a Bonibel, ela sentia muito sozinha, porque o Ned nunca foi de conversar com ela e ela era uma personalidade muito inteligente e ativa. Então ela sempre estava querendo buscar alguma coisa para aprimorar na cabana ou para trazer suprimentos e proteção para ela e para o seu irmão Ned. E essa solidão dela trazia nela um anseio por uma família. Eu sei que você não liga e tudo bem, mas eu preciso ficar com gente como eu. Então, em uma das expedições da Bonnie, ela encontra um porta-retrato de uma família antes da Guerra dos Cogumelos. E acaba criando do zero a sua própria família, que é a tia Lolly, o primo Chiclete e o tio Gumball. Com essa nova família que ela criou, eles começaram a fazer pequenas melhorias, tanto na casa quanto nos primórdios da Cidade Doce. Principalmente pelo tio Gumball, porque ele tinha um grande anseio por grandeza e ele queria projetar uma grande cidade doce, com apartamentos e até a loja de lembrancinhas dele. Então eu acredito que foi ele que colocou uma primeira ideia do que seria o Reino Doce na cabeça da Bonnie. Só que a princípio, a Bonnie não concordava com aqueles anseios do tio Gumball, porque a única coisa que ela queria naquele momento era uma família que acolhesse ela. Ela até criou um lago pra diversão dos seus familiares, só que nesse ponto que o tio Gumball vê que ela criou um rio, criou um lago, ele começa a bolar um plano pra tirar a sua liderança e genialidade. Ele acabou criando o Dum Dum Juice, que traria essa ingenuidade. E o tio até consegue manipular a família e trazer ela pro seu lado, só que ele acaba enganando eles e transformando eles nos primeiros habitantes do Reino Doce. E a Bonnie, ela acaba assistindo tudo aquilo. E ela consegue derramar o Dum Dum Juice em cima dele e ele acaba se transformando em um dos habitantes do Reino Doce também. E a partir desse momento ela segue sozinha, com o seu espírito de liderança que ela sempre teve. E a gente consegue ver que no episódio em que o Finn enxerga suas vidas passadas, tem uma parte que mostra o Reino Doce em desenvolvimento, que a gente vê que ele tá mais desenvolvido, só que ainda em construção, né? E também é interessante que mostra os habitantes do Reino Doce tratando o rio com doce. Eles já tinham objetivos, né, de fazer o tratamento nesse rio para que ele seja a principal fonte de água dos habitantes. E tem até um episódio que mostra o sistema de tratamento de água do Reino Doce, em que a gente consegue ver que a partir desse rio é que os habitantes tomam banho, consomem, se divertem. Então, o rio é muito importante, então é legal a gente ver que eles começaram a tratar desde já. Que eles tiveram esse cuidado de mostrar o tratamento do rio. Então, assim, com o tratamento e a liderança da Princesa Jujuba no Reino Doce, é o que ele se tornou o que é no presente. Em que a gente consegue ver várias casas, vários comércios, alguns hotéis, farmácia.
Então são vários equipamentos públicos que foram desenvolvidos ali no Reino Doce e funcionam muito bem. E, além disso, é muito interessante observar que os habitantes do Reino Doce só se transportam por transporte público. E transporte público ferroviário. Eles não utilizam carros dentro do Reino Doce. Tem uma cena ou outra que mostra um carro sim, só que a utilização desses carros são pra sair do reino. Tem até um episódio que mostra, né, que o episódio do refrigerante, que ele tá investigando o sumiço da princesa Jujuba e mostra ele indo de carro até o rio, né, que ela criou quando ela queria que a sua família se divertisse. Então a gente consegue ver também nesse episódio do refrigerante ele se transportando por VLT, veículo leve sobre trilhos. E também tem um episódio que mostra uma belíssima estação de trem. Então é até curioso imaginar o interesse da princesa Jujuba pelo transporte ferroviário. Ela realmente não gosta de carros. Algo que, diferentemente, a gente consegue observar muito na Ilha dos Humanos, que lá é uma loucura de carro. E realmente precisa de um guarda de trânsito. Só que no Reino Doce, ao invés de um guarda de trânsito para carros, tem o guarda-banana que fica conduzindo pedestres, entendeu? Deus. Ai, adoro a inteligência dos guarda-bananas. Talvez eu faça um vídeo aqui sobre a segurança do Reino Doce, que é interessante se você for parar pra prestar atenção. Então, gente, muito obrigada por assistir até aqui. Me acompanha nas outras redes sociais. Eu ainda não tô postando muito no TikTok, mas talvez eu poste algum dia. E já aviso que o conteúdo que tem lá é muito diferente do que tem aqui, tá? É isso, gente. Um beijo. Até. Tchau!